Você acha que a pandemia, que a gente sabe que tem uma relação clara com o fenômeno de transbordamento, que é um fenômeno, para quem não conhece, em que espécies silvestres, no caso, elas acabam, através do contato humano, gerando doenças na gente, ainda que, enfim, não esteja esclarecida a origem do ponto de vista factual imediato do coronavírus, essa é uma ideia que se aplica de qualquer maneira. Você acha que isso daí vai trazer vai ser um catalisador de mudança de consciência? Veja, todas as 20 principais pandemias que tivemos nas últimas 4 décadas vieram, em geral, de transbordamento. De transbordamento. O que a gente chama isso? Animais, e a humanidade em contato com os animais, né, faz com que vírus que estavam com os morcegos, com os sabiás, com os macacos, passem para a humanidade. E basta um indivíduo fazer isto, né? Então, hoje, sabe-se que uma pessoa foi responsável por fazer a transferência do vírus de um morcego para a nossa espécie. Só que tem um pequeno detalhe. Na Amazônia, há milhares de vírus em equilíbrio hoje no ecossistema, tanto com os animais, quanto com a biota, quanto com os vegetais, né? E a gente, continuando o desmatamento da Amazônia, o que é que a gente vai fazer? Facilitar o contato desses vírus com a nossa espécie. Conclusão, Covid-19 é fichinha perto de outras pandemias que podem aparecer se a gente continuar desmatando as florestas tropicais. Isso é certo. Pode demorar 2 anos, 10 anos ou 20 anos, mas vai acontecer de novo, né? Conclusão, temos que investir em saúde pública, temos que investir em preservação dos ecossistemas naturais, temos que deixar esses bichinhos quietos lá na floresta, não nos interessa que eles entrem em contato com a gente e assim por diante. Então, as mudanças climáticas e o desmatamento são fundamentais nessa questão das pandemias. Eles são totalmente linkados. E se a gente quiser proteger a humanidade de novos Covid-19, basta deixar as florestas tropicais como elas estão hoje e preserva o clima, porque a mudança climática também facilita o deslocamento de vetores que trazem doenças para a gente. Pô, então é extremamente complexo, assim, é tudo... do jeito que você está falando, e você acabou de dizer com todas as palavras, é impressionante como é tudo ligado. Tudo ligado. E, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade, é interessante, né? Não, veja, é tudo ligado. Eu acho que essa questão de separar a mudança climática de economia, de socioeconomia, de saúde, quer dizer, não existe. O planeta é um só. O ecossistema é um só. Todos os seres humanos habitam um ecossistema terrestre, né? Que o James Lovelock chamava de Gaia, né? Não importa o nome que dê, mas está caindo a ficha de que nós vivemos numa sociedade planetária, né? E que um sujeito faz alguma coisa na China, afeta um índio que nunca viu um homem branco no Alto Rio Negro. Isso é claro hoje. Caiu essa ficha, né? Demorou 30, 40 anos para a humanidade perceber isso. O grande problema é o que é que nós vamos fazer com esse conhecimento hoje. Caiu a ficha. Você percebeu isso na hora. Agora, a grande pergunta é, e agora? O que a gente faz com isso? Como é que nós vamos desenhar uma evolução da nossa sociedade levando em conta essas questões? Esse é um grande desafio. E ninguém tem a resposta para isso, nem eu, nem ninguém. Isso vai ter que nascer da democracia. Paulo, uma dúvida. Quando há um desmatamento, como por exemplo no Pantanal ou na Amazônia, as espécies desaparecem por igual ou há uma seletividade? Se há uma seletividade, qual que é o padrão? Então, aí depende se você está falando de espécies animais ou espécies vegetais. Animais. Né? No caso dos animais, alguns animais têm maior mobilidade. Estes conseguem escapar mais facilmente. Outros animais têm muito menor. Um peixe que está num lago, né? O lago secou, morreu. Já era. Uma ave, ela pode migrar. Então, isso está fazendo uma alteração muito forte. Os mamíferos estão indo para o beleléu. Na biodiversidade. É isso que eu li. Já está fazendo. Parece que os mamíferos terrestres brasileiros estão desaparecendo. Exato. Né?
E não é só no Brasil, Tá, isso é sim, na sim, sim, Índia, sim, isso é nos Estados Unidos e assim por diante. E esta biodiversidade, as pessoas também não caem a ficha, a gente depende delas. A gente depende tremendamente da manutenção da biodiversidade do planeta, que é um pool de DNA que é responsável pela evolução darwiniana, né? Então, isso é muito mais importante. É fácil de perceber isso na questão vegetal, né? A gente está reduzindo o número de espécies que a gente come, comparado com 300, 400 anos. Isso diminui a nossa diversidade biológica e diminui a nossa diversidade do DNA. A gente tem que voltar a ampliar esse território, a gente tem que preservar a biodiversidade, que ela é tão importante quanto ter um clima estável. A gente depende dela, a gente depende de uma abelha que faz a polinização. A gente depende de um morcego que também trabalha nessa direção. E vai por aí afora.